Olá, inscritos do canal Verdades da África. Vamos perceber qual é a situação do Egito. Por que em algum momento o Egito recusou-se a receber refugiados da Palestina na situação em que o país se encontra agora? Israel tenta combater esses terrores que invadiram o seu território e fizeram das piores coisas possíveis. Mas existem pessoas inocentes na Palestina que não estão envolvidas com este grupo, mas mesmo assim sofrem as consequências dessa situação. Egito, por um momento, fechou as portas, mas vamos juntos perceber por que isso aconteceu. Enquanto palestinos estão desesperados em Gaza, isolada, tentam encontrar refúgio sob o bombardeio implacável de Israel em retaliação ao ataque brutal dos terror em 7 de outubro deste ano. Alguns perguntam por que os vizinhos Egito e Jordânia não os acolheram. Os dois países que flanqueiam Israel em lados opostos e partilham fronteiras em Gaza e a Cisjordânia ocupada, respectivamente, responderam com uma recusa veemente. A Jordânia já tem uma grande população palestina. O presidente Abdel Fattah el-Sisi fez seus comentários mais duros, dizendo que a guerra atual não visava apenas combater aquele grupo que governa a faixa de Gaza, mas também uma tentativa de pressionar os habitantes civis a migrar para o Egito. Ele alertou que isso poderia destruir a paz na região. O rei da Jordânia, Abdullah II, deu uma mensagem semelhante um dia antes, dizendo: nenhum refugiado na Jordânia, nenhum refugiado no Egito. A sua recusa está enraizada no medo de que Israel queria forçar uma expulsão permanente dos palestinos para os seus países e anular as exigências palestinas de criação de um Estado. El-Sisi, presidente egípcio, também disse que um êxodo em massa correria o risco de trazer militantes para a península do Sinai, no Egito, de onde poderiam lançar ataques contra Israel, colocando em risco o tratado de paz de 40 anos entre os dois países. Uma história de deslocamento. O deslocamento tem sido um tema importante da história da Palestina. Na guerra de 1948, em torno da criação de Israel, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram do que hoje é Israel. Os palestinos referem-se ao evento como Nakba, que significa catástrofe em árabe. Na guerra de 1967, no Médio Oriente, quando Israel tomou a Cisjordânia e a faixa de Gaza, mais de 300 mil palestinos fugiram, a maioria para a Jordânia. Os refugiados e os seus descendentes ascendem agora a cerca de 6 milhões, a maioria vivendo em campos e comunidades na Cisjordânia, Gaza, Líbano e Síria. A diáspora espalhou-se ainda mais, com muitos refugiados a construírem vida nos países do Golfo Árabe ou no Ocidente. Após o fim dos combates na guerra de 1948, Israel recusou-se a permitir que os refugiados regressassem às suas casas. Desde então, Israel rejeitou as exigências palestinas de regresso dos refugiados como parte de um acordo de paz, argumentando que isso ameaçaria a maioria judaica do país. O Egito teme que essa história se repita e que uma grande população de refugiados da Palestina em Gaza acabe por ficar para sempre no seu país, sem garantia de retorno. Isso ocorre em parte porque não existe um cenário claro sobre como esta guerra terminará. Israel diz que pretende destruir aquele grupo pela sua violência sã nas cidades do sul, mas não deu nenhuma indicação sobre o que poderá acontecer depois e quem governaria Gaza. Isso levantou preocupações de que o território será reocupado por um período, alimentando novos conflitos. Os militares israelenses disseram que os palestinos que seguiram a ordem de fugir do norte de Gaza para a metade do sul da faixa seriam autorizados a voltar para as suas residências após a guerra. O presidente egípcio disse que os combates podem durar anos se Israel argumentar que não esmagou suficientemente os militantes. Ele propôs que Israel albergasse palestinos no deserto de Negev, vizinho da faixa de Gaza, até terminar as suas operações
operações militares. O Egito pressionou para que Israel permitisse a entrada de ajuda humanitária em Gaza, e Israel disse que o faria, embora não tenha dito quando. De acordo com as Nações Unidas, o Egito, que enfrenta uma crise econômica crescente, já acolhe cerca de 9 milhões de refugiados e migrantes, incluindo cerca de 300 mil sudaneses que chegaram este ano depois de fugirem da guerra em seu país. Mas os países árabes e muitos palestinos também suspeitam que Israel poderá aproveitar esta oportunidade para forçar mudanças demográficas permanentes para destruir as exigências dos palestinos de criação de um Estado em Gaza e na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que também foi capturada por Israel em 1967. El-Sisi repetiu os avisos de que o êxodo de Gaza tinha como objetivo eliminar a causa palestina, a causa mais importante da nossa região. Ele argumentou que se um Estado palestino desmilitarizado tivesse sido criado há muito tempo em negociações, não haveria guerra agora. Os receios dos países árabes só foram alimentados pelo aumento sob o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de partidos de extrema-direita que falaram em termos positivos sobre a remoção dos palestinos. Desde o ataque daqueles senhores, a retórica tornou-se menos contida, com alguns políticos de direita e comentadores dos meios de comunicação social a apelar aos militares para arrasar Gaza e expulsar os seus habitantes. Um legislador disse que Israel deveria realizar um novo Nakba em Gaza. Preocupações com Hamas. Ao mesmo tempo, o Egito afirma que um êxodo em massa de Gaza traria o Hamas ou outros militantes palestinos para o seu território. Isso pode ser desestabilizador no Sinai, onde os militares egípcios já lutaram contra esse tipo de pessoas no passado. O Egito apoiou o bloqueio de Israel a Gaza desde que o Hamas assumiu o controle do território em 2007, controlando rigorosamente a entrada de materiais e a passagem de civis de um lado para o outro. Também destruiu a rede de túneis sob a fronteira que o Hamas e outros palestinos usaram para contrabandear mercadorias para Gaza. Com a insurgência do Sinai em grande parte repetida, o Cairo não quer ter um novo problema de segurança nas mãos nesta região problemática. El-Sisi alertou para o cenário ainda mais desestabilizador, a destruição do Egito e o acordo de paz de Israel de 1979. Ele disse que com a presença de militantes palestinos, o Sinai se tornaria uma base para ataques a Israel. Israel teria o direito de se defender e atacaria o território egípcio. Essa situação é bem complicada. O que você achou? É um artigo que eu trago aqui a comentar dessa recusa de alguns países, principalmente o Egito, de receber pessoas vindas da Palestina. Coloque nos comentários Olhar África numa perspectiva africana. Tchau.